Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin a 103.300 dólares no momento exato que eu gravo esse vídeo para você. Bitcoin que tem dificuldade em romper o topo histórico depois de ter acelerado nada menos do que 42% desde os fundos. Temos alta consistente, mas o mercado está desacelerando. Será que a gente tem para os próximos dias correções à vista? Será que a gente vai ter aquele pullback que muitos estão esperando? Ou justamente por muitos estarem esperando, é que ele não vai acontecer? Eu quero te mostrar exatamente quais são os pontos mais críticos para o momento e como este é um dia de decisão. Decisão para você que pode acabar impactando e muito o seu bull market. E eu vou te explicar nesse vídeo tudinho. Então fica até o final, pois eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes eu peço a sua gentileza, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Eu vou juntar os pedidos de ontem com os pedidos de hoje e amanhã faremos uma análise de diversos ativos. Mas hoje é dia de decisão. Você vai decidir se você vai vender agora, realizar lucro ou até diminuir a sua exposição para poder comprar em uma eventual correção, ou não fará absolutamente nada, correndo o risco de se enfrentar um pullback mais agressivo. É extremamente importante que a gente se lembre de algo. Quando estávamos aqui, neste ponto, todo mundo falava em 70 mil dólares. Você se lembra? Estávamos em 74 mil dólares e muita gente falava em 70, 60, 50 bear market. Era o que todo mundo estava de fato falando naquele momento. E o que o mercado fez? Ele alcançou 70, 60, 50? Foi bear market? Obviamente que não. O mercado olhou para o que todo mundo estava falando e ele fez o contrário. É o que normalmente a gente vê. O mercado ele sempre vai contra as massas. O mercado é contra-intuitivo. Eu já falei por diversas vezes sobre isso. Quando todo mundo quer vender e começa a falar de queda absurda, acabou, a gente olha para compras. E quando todo mundo começa a olhar para compras, a gente começa a ficar cauteloso. Sim, eu estou neste momento cauteloso. Por quê? Porque a gente acelerou nada menos do que 42%, se a gente arredondar, 42%, sem uma correção no gráfico semanal. Se a gente olha para o semanal aqui, a gente não vê uma correção de fato. 1, 2, 3, 4, 5, indo para a sexta semana sem uma base de preço. A gente não teve essa correção, mas é para a gente corrigir agora? Ao que tudo indica, este seria o ponto mais claro de correção. Por quê? Porque a gente chegou justamente na resistência mais importante. Lembro você, sem correções reais, fortes. Mas quando todo mundo começa a falar em correção, e começa a abrir até operações de short, neste ponto é que o mercado pode não corrigir. Poxa, Luan, assim fica difícil. Pode corrigir, pode não corrigir? Exato. A gente sempre traz aqui cenários. Eu nunca vou te falar, com certeza vai subir, com certeza vai cair. Porque essa certeza ela não existe. O que a gente trabalha? Com probabilidades. Probabilidades. Diante de um cenário, de outro cenário, a gente tem que ter planos de reação. Eu faço questão de criar planos de investimentos semanalmente e apresentar eles para os meus integrantes do time Premium e Desafio, que são 2 grupos fechados do Telegram que eu apresento 100% do que eu faço, todas as minhas estratégias. Por que eu apresento para eles todos os planos? Porque nesses planos tem mercado subindo, fazendo este movimento, esse, plano A. Mercado corrigindo, chegando neste ponto, plano B.
É muito mais maduro e muito mais analítico você ter planos e reagir a eles do que sair comprando de forma simplesmente emocional. É o que muita gente está fazendo agora. E a gente está vendo uma divisão entre pessoas que estão aguardando uma correção e pessoas que estão comprando de forma emocional. O peso acaba levando o mercado para um lado ou para o outro. O ponto que eu quero te apresentar aqui é: se cada vez mais pessoas acreditam na correção e cada vez mais pessoas fazem operações de short e realizam até vendas, isso acaba gerando liquidez para que a gente continue a subir. Só que isso quer dizer que eu vou sair comprando o Bitcoin ou alguma altcoin que acelerou demais? Eu, Luan, não vou fazer isso. Eu comprei aqui, eu devo lembrá-lo. E eu não vou comprar a 5% do topo. Eu não vou fazer isso porque o risco e o retorno não é tão interessante. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha este movimento em potencial. É por isso que eu traço os meus planos. Mas Luan, a gente esticou 42%. Uma correção não seria natural? Seria. Seria saudável? Seria. Não seria maravilhosa? Seria. E é neste cenário de correção é que você também vai ter que fazer uma avaliação. Se você comprou antes dos pontos em que nós estamos, você pode estar coçando a sua mão para realizar lucro. Cara, eu vivi dezembro, eu não posso deixar de realizar lucro agora. Eu preciso realizar lucro para, em uma correção, eu aumentar a minha exposição. O que eu vou te falar não é uma indicação de compra ou venda, mas é sim um alerta. Porque aqui eu trago avaliações, estudos, análises e apresento aquilo que eu faço na minha conta com o meu capital. E trago os alertas. Faz a sua própria análise, estuda aquilo que eu estou te apresentando, mas faz a sua própria análise, seu dever de casa, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Simples, objetivo. Mas aqui muita gente talvez cometa um erro que é apostar na queda. A gente não pode apostar na queda. Tem muita gente que agora vai vender 100%, vai vender 50%, porque o mercado vai corrigir. Esta palavra vai é certeza. E mais uma vez eu volto a falar, certezas não existem. Então, a minha fala é, não aposte na correção. Poxa, Lô, você está falando para eu não vender, para eu não realizar lucro? Não é isso que eu estou falando. Estou falando para que você não olhe apenas para vai corrigir e eu vou comprar mais barato. Olhe para o seguinte, equilíbrio. Equilíbrio entre exposição e caixa. E coloque-se diante de um cenário A e um cenário B. Cenário A, o mercado se mantém saudável e, de forma surpreendente para alguns e nada surpreendente para outros, sobe. Qual é o equilíbrio que você quer ter entre exposição e caixa para você surfar este movimento? Luan, mas aqui está sobrecomprado, aqui está isso, aqui está aquilo. Eu não estou discutindo a questão gráfica somente, estou falando de estratégia. Qual que é o equilíbrio que você quer ter para aproveitar a valorização do mercado e ainda assim ter uma segurança para o caso de vermos este movimento? Quais são as faixas de Fibonacci que a gente está de olho? Não tem como a gente ignorar que 94 e 90 mil dólares são faixas extremamente plausíveis de retração. Para o Bitcoin, a gente tem aqui 12%. Do topo, se a gente traçar, temos exatamente 15%. Ah, Luan, se a gente vier para 86 mil dólares, poderia acontecer? Claro, estamos falando de 18%. 18% no Bitcoin pode representar quantos por cento nas altcoins? Vamos olhar
para o total 3, para o total 3. Se a gente tiver correções, que sejam correções que acompanhem o Bitcoin, a gente poderá ver faixas que nos levem a 38,2 até 618. Estamos falando de, vamos arredondar, 20% de correção no total 3, que é o market cap das altcoins, ou seja, market cap total, excluindo Bitcoin e Ethereum, e temos o Others, que é o market cap, excluindo o top 10. Aqui nós temos ativos menores, então o impacto, se você tem ativos mid caps, gemas, será maior e provavelmente este pullback será equiparado ao pullback, se ele acontecer, do Others. Others, do topo ao fundo de 618, considerando um movimento saudável, 25%. Vamos colocar então que o mercado se afastou bastante do fundo e este movimento irá acontecer. Este movimento saudável pode trazer uma retração para o Bitcoin e para as altcoins. E aí é que nós temos que avaliar equilíbrio. Equilíbrio entre exposição, para o caso do mercado fazer isso, e equilíbrio entre exposição e caixa para aproveitar este movimento sem correr o risco deste cara aqui acontecer. Você deve se perguntar se 25% de retração agora irá te preocupar, te assustar, te levará a uma movimentação emocional. E como que você vai validar este sentimento versus uma movimentação analítica? Com o caixa. Quem está com 20, 25% de caixa e já está no lucro, mesmo investindo em dezembro, novembro, setembro, agosto, em janeiro, fevereiro, março, independente. Se você, neste momento, está acima do 0 a 0, você tem que analisar exatamente o que um pullback pode fazer com o seu mental, com o seu psicológico. Será que você vai olhar para a bear market? Será que você vai aproveitar? Será que você vai se empolgar? Será que você vai ficar chateado? O que vai definir como você irá reagir será o hoje. Por quê? Se você está com 30% de lucro e está com 0 caixa e houver uma correção e você tiver muitas gemas, pode ser que você devolva todo esse lucro. E a sombra do que aconteceu nos últimos meses possa voltar a te assustar. E aí sim você vai agir pelas emoções. Se você tem muito caixa, a correção pode te beneficiar. No entanto, e se ela não acontecer? O ponto principal para quem quer investir não é análise gráfica, escolha de projetos, avaliação macroeconômica, é a organização e o equilíbrio entre a exposição e o caixa. A gente bate muito nessa tecla dentro dos nossos programas, o equilíbrio, o cenário. Eu tenho planos para essa semana e a semana que vem. Isso no curto prazo, sem considerar plano de médio prazo, plano de longo prazo. E nesses planos eu considero justamente o equilíbrio e eu acompanho diariamente cada um dos indicadores de topo, de fundo, de oportunidade, medo e ganância, a out-season está acontecendo ou não está, o que vai ativar, como está o sentimento em relação às altcoins, como que o mercado pode reagir, qual é o movimento, por quê? Porque desta forma eu mantenho a sanidade diante de uma volatilidade tão extrema que a gente tem nesse mercado. É o dia de hoje que vai definir como será o seu bull market. Por quê? Porque se você realizar muito agora, você poderá ficar de fora se você tem uma visão de alta. E o mercado fizer justamente isso. Se você não tiver nada de caixa e o mercado recuar 25%, você poderá reagir de forma emocional aqui e vender todas as suas posições.
vender, como muitos venderam fundos aqui e agora estão desesperados para comprar aqui. É vital que você trabalhe no equilíbrio entre exposição e caixa. Neste momento, eu tenho, obviamente, muito mais exposição do que caixa. E eu estou confortável no caso do mercado subir ou no caso do mercado cair. Por quê? Porque eu tenho um equilíbrio com maior peso aqui, menor peso aqui, mas este peso aqui permite que eu possa dormir tranquilo. O mercado pode corrigir 20, 25, 30%? Pode. Eu ficarei tranquilo? Sim, maravilha. Você está dentro do equilíbrio. E por que eu estou falando de equilíbrio, equilíbrio, equilíbrio? Porque nem todo mundo pode se dar ao luxo de viver do mercado e ter 100% de atenção no mercado. Pouquíssimas pessoas têm essa capacidade. Você que está investindo e trabalhando, você tem que ter uma organização, um planejamento, você tem que ter uma preparação prévia. Porque quando os movimentos acontecem, eles acontecem de uma forma, muitas vezes, rápida. E não tendo a preparação, não tendo o equilíbrio que vem justamente com esta preparação, com este planejamento, isso pode te prejudicar e pode te levar tanto a operar alavancado quando não é para operar, entrar comprado ou vendido quando não é para você fazê-lo. Isso pode te colocar em um desequilíbrio na sua vida em si e, acredite, isso vai te atrapalhar não apenas do ponto de vista financeiro, mas vai te prejudicar diretamente no seu trabalho, que vai impactar posteriormente no financeiro. Vai desestruturar as suas relações com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, com seus amigos. E isso vai acabar tendo um prejuízo, sim, no final financeiro, mas também muito emocional. Emocional acaba impactando no financeiro, principalmente se você está no mercado de risco. Então, foque muito no equilíbrio e na preparação, porque embora este seja um vídeo subjetivo, eu espero que com ele você possa analisar a sua carteira e o seu portfólio e entender se tiver uma correção média de 20, 25%, como eu vou me movimentar lá, neste cenário? Ah, tudo bem, eu vou ficar chateado, vou ficar irritado, vou ficar estressado com a situação atual, que eu tenho pouco caixa? Vou. Você pode agir de acordo. Não, vou ficar tranquilo. Não, vai ser uma maravilha. Isso vai depender de pessoa para pessoa, de situação para situação, mas é importante que você analise esse tipo de coisa, porque ninguém fala sobre isso e é algo extremamente importante. Extremamente importante. Equilíbrio é vital para que você saia extremamente vitorioso deste bull market. Se você quiser se aprofundar nesse tipo de conteúdo, se você quiser entender mais sobre isso, se você quiser ter acesso às minhas metodologias de investimento, rebalanceamento de carteira, de venda de fato com identificação de topo de mercado, quer ter acesso ao meu portfólio, às minhas operações no mercado futuro, quer ter acesso a diversas aulas que dão base, suporte 1 para 1 comigo e muito mais, por pouco mais de R$1 por dia no plano anual, ainda mais barato no plano vitalício, o seu lugar é no Prêmio Desafio. São 2 grupos fechados do Telegram, onde a gente entrega os nossos programas de conhecimento. Para mais informações, basta acessar o primeiro link da descrição. Ao clicar nesse link, um chat do Telegram será aberto, basta você enviar um oi e o nosso time enviará todas as informações para você participar do mesmo ou até para conhecer aquilo que a gente entrega. E se você quer ter acesso a atualizações durante o dia, o que está acontecendo no mercado, quais são os movimentos pertinentes, o que a gente tem que ficar de olho, eu convido você a participar do nosso grupo geral. Ele é gratuito, basta você clicar no segundo link da descrição, tem muito conteúdo bacana lá. Fica alerta, fica atento que hoje é, sim, um dia muito importante para você definir como que será o seu resto de bull market. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, que ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.